Emocionante aniversário de casamento. Esposa revela verdade surpreendente e transforma a situação. Era uma noite especial em São José do Sul, uma cidade pequena onde todos se conheciam. Ana e Carlos, casados há 10 anos, estavam prestes a comemorar seu aniversário de casamento em uma festa simples, mas repleta de amor. A casa dos pais de Ana, sempre um ponto de encontro para amigos e familiares, estava decorada com flores do campo e luzinhas piscando, criando um ambiente acolhedor que aquecia os corações de todos os presentes. O cheiro de comida típica, como a famosa feijoada da Dona Maria, se misturava com o som da sanfona tocada por músicos locais que animavam a festa. Entre sorrisos e risadas, um clima de celebração pairava no ar. No entanto, para Carlos, com as mãos calejadas pelo trabalho duro, existia um peso maior em seu coração. A pressão da sociedade e os desafios que enfrentaram juntos ao longo dos anos tornavam aquele momento ainda mais intenso. Olhares curiosos de convidados pareciam investigar a trajetória do casal, aguardando ansiosos algum sinal sobre como eles lidariam com as expectativas que a vida lhes impôs. Após os discursos iniciais, chegou a vez de Ana. Com um misto de nervosismo e determinação, ela se levantou e, ao olhar nos olhos do marido, sentiu que o momento exigia coragem. Carlos, nós vivemos altos e baixos, rimos e choramos, mas há algo que preciso compartilhar, começou ela, engasgada. Nos últimos anos, você enfrentou uma crise solitária, um fardo pesado que ninguém deveria carregar sozinho. A sala, antes cheia de risadas, mergulhou em um silêncio profundo. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Ana, enquanto murmúrios de espanto percorriam o ambiente. O que ela estava revelando era mais do que palavras, era uma verdade que desnudava a fragilidade das emoções masculinas. Antes de continuar, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O coração de Carlos disparou. Ele se sentia exposto, mas também libertado pela coragem de Ana. Levantando-se da mesa, visivelmente emocionado, encarou todos os presentes. Sempre quis ser o homem forte da família, mas isso me fez esquecer de quem eu sou de verdade. Suas palavras ecoaram pela sala e, a cada frase, os olhos de amigos e familiares se umedeciam. Era a primeira vez que Carlos falava sobre suas inseguranças. Ali, em meio à festa, aqueles participantes perceberam que a vulnerabilidade não era uma fraqueza, mas uma forma de amor. As interações foram mudando. O clima de festa se tornou um espaço de reflexão. Amigos começaram a compartilhar suas próprias lutas, criando um círculo de empatia que surpreendeu a todos. Porém, a alegria foi interrompida por um telefone que começou a tocar insistentemente na mesa central. O olhar preocupado de Ana e a expressão de incerteza de Carlos deixaram no ar uma pergunta: que história do passado estava prestes a ressurgir? O silêncio que se instaurou na sala foi quebrado pelo vibrar insistente do celular. Ana olhou para o aparelho com um misto de apreensão e curiosidade. O nome no visor não lhe era familiar, mas a insistência da ligação a forçou a desviar a atenção do que estava criando uma conexão tão profunda entre os presentes. Carlos, ainda em estado de vulnerabilidade, sentiu seu coração pesar ao perceber a mudança repentina no clima da festa. Deixe tocar, ele murmurou, mas Ana se levantou, sentindo que precisava ver de quem era. O semblante de Carlos deteriorou enquanto assistia a esposa se afastar. O que poderia ser tão importante para interromper aquele momento tão significativo? Ela atendeu, com um nervosismo palpável. Alô? Sua voz estava trêmula. Do outro lado, uma voz masculina, firme, mas que carregava uma carga emocional. Ana, sou eu, Tiago, precisamos conversar. O nome atacou como uma flecha no coração de Ana. Tiago, seu ex-namorado, aquele que a deixou marcada em um passado que ela tentará enterrar. Os lábios dela se secaram, e um frio percorreu sua espinha. Do outro lado da sala, Carlos notou a expressão de Ana se transformar. O riso dos amigos e a música alegre do sanfoneiro ficaram em segundo plano enquanto a realidade se impunha. Tiago, o que você quer? Perguntou ela, tentando manter a calma. Eu sei que pode ser um momento inoportuno, mas a situação mudou. Preciso que você saiba da verdade sobre nossa separação e sobre o que aconteceu depois, insistiu ele.
Os olhos de Ana se arregalaram, e uma mistura de tristeza e raiva começou a se formar dentro dela. Uma conversa que deveria ser descartada estava surgindo em meio ao amor que finalmente renascia entre ela e Carlos. Carlos, ao perceber que algo não estava certo, decidiu se juntar a ela. Aproximou-se, olhando seu rosto pálido, e sentiu um aperto no peito. Está tudo bem, amor? Perguntou suavemente. Ana não sabia como responder. A presença de Carlos era uma âncora, mas também despertava um turbilhão de emoções. É Tiago, ele quer conversar. A revelação pairou no ar como uma nuvem densa prestes a despejar sua carga. Os murmúrios ao redor começaram a aumentar quando os convidados perceberam que algo estava acontecendo. A música cessou, e uma tensão palpável tomou conta do ambiente. O círculo de empatia que havia sido formado agora se transformava em um teatro de incertezas. Pode ser apenas um telefone tocando, mas, ao mesmo tempo, é uma porta para o passado. O que você vai fazer? Carlos perguntou com a voz embargada, como se quisesse abrir um diálogo não apenas entre eles, mas também entre o que o futuro poderia representar. Ana olhou nos olhos de Carlos. Era um momento crucial, onde o que estava em jogo não era só o seu passado, mas o presente que eles tentavam construir juntos. Ela precisava decidir. Eu não sei, eu preciso ouvir o que ele tem a dizer, disse finalmente, a voz quase um sussurro. O frio que antes a invadia era agora uma onda de determinação. Enquanto isso, a sala ardia em expectativa, e os convidados respiravam coletivamente, conscientes de que aquela conexão, que também era um teste, poderia redefinir não apenas Ana e Carlos, mas todos que os rodeavam. O telefone continuava a tocar, insistente, como um chamado que, se não atendido, poderia reverberar por muitos anos na vida do casal. Ana respirou fundo e tomou coragem. É agora ou nunca, pensou, enquanto a mão se dirigia para o celular. Contudo, o que a esperava do outro lado da linha poderia mudar tudo. Ana desligou a ligação e olhou de volta para Carlos. O olhar dele estava carregado de perguntas e uma apreensão indescritível. O silêncio que dominou a sala se transformou em uma tempestade de emoções, como se o ar estivesse tão denso que mal conseguia ser respirado. Eu preciso de um minuto, murmurou Ana, buscando refúgio em um canto mais afastado da festa. Ela sentia o mundo girar ao seu redor e a música, que antes parecia animá-la, agora sufocava. Era como se cada nota estivesse sendo empurrada para dentro de um túnel sem fim, longe da segurança que seus amigos representavam. Carlos, sentindo-se impotente, a seguiu. Aproximou-se lentamente, sem saber o que dizer. As palavras pareciam desvanecer antes mesmo de atravessarem seus lábios, cada tentativa de consolo aninhada pelas perguntas que o atormentavam. O que foi que ele disse? Você tá bem? Ana não soube por onde começar. Tudo o que ela queria era abraçar Carlos e esquecer o passado. Mas Tiago estava lá, como um eco distante, e ao mesmo tempo, tão próximo. Ele disse que precisa conversar, que tem verdades a revelar. Eu não sei o que pensar. É como abrir uma ferida que eu achava que já estava cicatrizada. Carlos sentiu que seu coração disparava a cada palavra dela. Ana, eu não entendo. O que ele pode ter a dizer que poderia mudar o que temos? Eu te amo. Você deve saber disso. Ela sentiu uma onda de carinho misturada a uma avalanche de dúvidas. Amar Carlos era simples e puro, mas o passado representava uma sombra que parecia se recusar a ir embora. Era uma escolha entre um amor sólido e um mistério que a chamava de volta. Eu preciso saber, Carlos. Não posso viver em um lugar de incertezas. E se essa incerteza estragar o que temos? O passado não pode ser reescrito, ele respondeu, sua voz agora mais alta, tomada por um misto de raiva e desespero. Ana fechou os olhos, mal conseguindo conter as lágrimas. Era uma dor de saber que ela estava colocando em risco um amor que enfrentará tantas tempestades. Eu sei, mas é uma parte de mim que não posso ignorar. Espero que você entenda. Carlos ficou em silêncio, o olhar fixo nos olhos dela. E, diante da incerteza, percebeu que não tinham somente um amor a proteger, mas também a verdade. Então vá. Ouça o que ele tem a dizer. Mas saiba que eu estarei aqui, esperando. Se precisar de mim, não hesite em voltar. As palavras dele cortaram como uma faca, mas também trouxeram um leve alívio. Ana sentiu, um misto de medo e coragem pulsando dentro dela. A festa parecia distante, uma bolha de felicidade em um mundo que agora carecia de sentido. O que ela encontraria ao atender novamente aquela chamada?
Com um último olhar para Carlos, que ainda permanecia ali, tentando manter uma aparência forte, Ana pegou o celular. O seu coração ameaçava saltar pela boca enquanto ela se dirigia para um espaço mais calmo, longe do turbilhão de olhares curiosos. A luz do ambiente começou a ficar ofuscada, e tudo que restava era a voz de Tiago ecoando em sua mente. Ela respirou fundo e, com a mão trêmula, pressionou o botão de chamada. O que ele tinha a dizer poderia ser um divisor de águas, não só para ela, mas também para Carlos. Alô, Tiago, disse ela finalmente, a voz firme apesar do medo que lhe consumia. Do outro lado, Tiago começou a falar, e cada palavra parecia carregar o peso de um passado que nunca tinha sido totalmente resolvido. Ana segurou a respiração enquanto as primeiras revelações começavam a desenrolar. E naquele momento, quando o passado se tramava para invadir o presente, Ana percebeu que sua vida estava prestes a ser transformada para sempre. Ana mal conseguia ouvir as palavras de Tiago. Sua mente girava, tentando processar cada frase que ele proferia. Ana, eu não consigo mais viver com esse segredo. Você precisa saber o que realmente aconteceu naquela noite, disse ele, a voz tensa. A lembrança daquela noite ainda ardiam em sua memória. Um acidente, uma escolha errada que mudará tudo. O que você está dizendo, Tiago? A voz dela já tremia, e a expectativa fazia seu coração acelerar. Eu não estava só. Havia mais pessoas envolvidas. Uma delas precisava de ajuda. Eu tentei fazer o que era certo, mas acabei me metendo em algo muito maior do que imaginei. Você precisa entender que eu nunca quis te machucar. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas enquanto os detalhes começavam a se formar em sua mente. Teria Tiago tomado a decisão errada por amor a ela? Ou ele tinha jogado tudo fora por uma sequência de erros? As memórias doloridas se sobrepuseram às promessas feitas. Por que você não me contou antes? Por que não veio até mim? Ana sentia raiva misturada à dor e desilusão. A frustração a dominava enquanto as palavras continuavam a ecoar de forma sufocante. Eu estava com medo, Ana. Medo de perder você. Pensei que poderia resolver tudo por conta própria e que, de algum jeito, você nunca descobriria. Mas a culpa me consome. A voz dele estava cheia de desespero. A respiração de Ana estava irregular. Cada palavra de Tiago levava a um abismo ainda mais profundo. Ela queria acreditar que tudo isso tinha uma explicação, que a dor poderia ser curada, mas também queria proteger Carlos. As lembranças das risadas, dos planos de um futuro juntos se misturavam com a confusão. Tiago, não posso acreditar. E agora? O que poderia fazer com o que ele havia dito? E Carlos? O que ele pensaria disso? As imagens do rosto dele a espreitarem na festa a atormentavam, como se cada expressão dele estivesse questionando sua lealdade. Eu estou disposto a enfrentar as consequências. Se você quiser falar com Carlos, faça isso. Quero que você saiba a verdade, mas não posso decidir por você. O amor que eu sinto ainda é real, Tiago disse, suas palavras cheias de sinceridade. Ana desligou a chamada, a mente fervilhando. O que fazer? Ela se sentiu como se estivesse em uma ponte, prestes a pular em um futuro desconhecido, uma escolha que poderia arruinar tudo. O calor da festa parecia apenas uma lembrança distante enquanto a música se tornava um ruído distante. Por um lado, havia Carlos, a segurança, a presença que sempre a fez sentir-se plena e amada. Por outro lado, estava Tiago, um eco do passado que trazia dor, mas também um amor que ainda pulsava. Ana sentiu o peito apertar. A festa continuava por trás dela, luzes piscando, risadas ecoando. Mas, para ela, tudo parecia um grande vazio. Com uma determinação repentina, ela decidiu. Não poderia mais viver com incertezas. O que Tiago dissera mudava tudo. Antes de tomar sua decisão final, ela precisava falar com Carlos e contar tudo. Precisava ser franca. Ela se afastou do canto em que estava, o olhar fixo na multidão. Com cada passo, o peso da verdade aumentava, mas também trazia uma pequena luz de esperança. Carlos sussurrou para si mesma, a voz quase um pedido de perdão. O próximo passo poderia levar a um lugar de dor ou a uma nova chance de reconciliação. E, enquanto se virava para procurar Carlos, seu coração pulsava, temeroso, mas determinado. Outro giro no destino estava prestes a acontecer. E, no fundo, uma pergunta consumia. Quando a verdade finalmente se revelasse, quem estaria ao seu lado? Ana caminhava entre as pessoas dançando, tamanha era sua confusão. Cada movimento parecia um jogo cruel de sombras, refletindo as incertezas que a acompanhavam. O sorriso de Carlos a atraía como um farol,
uma ponte para a segurança que ela tanto desejava. Mas, ao mesmo tempo, a verdade sobre Tiago a puxava para um abismo gelado. Ela o avistou no centro da festa, rodeado de amigos, rindo, a atmosfera vibrante ao seu redor. O cabelo bagunçado, a camisa branca que ele usava acentuava sua figura relaxada, a imagem perfeita de alegria. Ana sentiu um aperto no peito. Como poderia dizer a ele tudo o que havia escutado? E se isso arruinasse o que eles tinham construído juntos? A necessidade de ser sincera a levou até um canto mais tranquilo. Com as mãos trêmulas, ela buscou coragem. Afinal, esconder-se atrás de segredos não era o que ela desejava para seu relacionamento. Carlos, a voz dela soou suave, mas carregada de emoções. Ele se virou, as sobrancelhas levantadas em surpresa. O que houve, amor? Você parece preocupada. A preocupação no olhar dele fez o coração de Ana disparar. Aquela sinceridade, aquela bondade. Era exatamente tudo o que ela mais queria. Mas, ao mesmo tempo, era o que a tornava tão culpada por tudo que estava prestes a compartilhar. Precisamos conversar. É sobre Tiago, disse ela, com a voz embargada. Carlos arregalou os olhos, como se aquelas palavras o atingissem como um temporizador acionado. Ana podia sentir o ambiente ao redor deles esfriar, as risadas se tornando ecos distantes. Tiago, o que ele tem a ver com isso? Carlos respondeu, a expressão de surpresa se transformando gradualmente em preocupação. Ela respirou fundo, palavras pesadas se acumulando em sua garganta. Ele me ligou. E me disse que havia mais pessoas envolvidas naquela. Ana hesitou, as lembranças vindo à tona com força. Naquela noite. O seu coração batia descontroladamente. Carlos olhou para ela, a confusão na expressão se transformando em uma mistura de dor e raiva. O que você quer dizer com isso? Ana, tudo que você precisa saber é que eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Ele fez algo que não devia e agora está me envolvendo nisso tudo. Cada frase parecia um golpe, cortando o vínculo que os unia. Você ainda sente algo por ele? Carlos perguntou, apoiando-se na mesa próxima, o olhar fixo em Ana, como se estivesse tentando decifrar o mistério. Não, não é isso. Carlos, eu só quero que você saiba a verdade. Tiago errou, e ele está oferecendo a versão dele, mas eu não sei como lidar com isso. As lágrimas escorriam pelo rosto de Ana. A culpa a consumia. Carlos a observou atentamente, e Ana podia ver que ele lutava contra a tempestade de emoções. Por que você não me contou isso antes? Você deveria ter me falado, eu sou seu marido. Nós deveríamos enfrentar isso juntos. A dor e a frustração nas palavras dele eram palpáveis. A festa em volta parecia se desvanecer, as luzes piscando se tornando uma pintura em movimento como se o mundo tivesse parado. Era uma escolha que pesava demais em seus ombros. Dizer a verdade tinha seu preço, e Ana estava disposta a pagá-lo se significasse salvar seu casamento. Eu estava com medo, confessou ela, a voz baixa. Mas não consigo carregar esse peso sozinha. Carlos respirou fundo, um silêncio pesado preenchendo o espaço entre eles. Ele parecia refletir profundamente sobre o que acabará de ouvir. Ana pensou que poderia haver uma mudança em seu olhar, uma brasa de compreensão começando a surgir. Mas tudo ainda estava em aberto, a incerteza cercando. E agora, Ana? O que você deseja fazer com essa verdade? A pergunta dele era simples, mas carregava um significado imenso. Ana sentiu seu coração se encher de esperança e medo ao mesmo tempo. A resposta estava prestes a sair, mas ainda tinha um último fio de dúvida. Estaria disposta a sacrificar a segurança por um passado que ninguém sabia ao certo onde iria dar? E, enquanto olhavam um para o outro, cada um preso em sua própria batalha interna, ela percebeu que a verdade não era apenas um peso, era também uma luz que poderia guiá-los. O que ela escolheria fazer a partir daquele momento determinaria não só o futuro deles, mas o tipo de amor que ela realmente desejava. Talvez Ana começou, em um sussurro, talvez precisemos descobrir juntos. A música ao fundo começou a tocar uma melodia suave, como se fosse uma trilha sonora plana, mas suas vidas estavam prestes a ser reescritas, uma nova escolha no horizonte. O olhar de Carlos se fixou em Ana, uma tempestade de emoções em seus olhos. O tempo parecia desacelerar quando ela proferiu aquelas palavras. Talvez precisemos descobrir juntos era como se um novo ciclo estivesse prestes a se abrir, um capítulo cheio de promessas e incertezas. Ana, você realmente acha que conseguiríamos? Não sei nem por onde começar, ele respondeu, a voz tremendo.
A distância emocional entre eles, que antes parecia tão grande, agora se tornava uma ponte de diálogo. A música no fundo ainda tocava suavemente, mas o ritmo de seus corações era outro, acelerado e frenético. Podemos começar do básico. O que você realmente sente sobre Tiago? O que ele representa para você? Carlos questionou, a frustração começando a se esvair enquanto a curiosidade tomava conta. Ana hesitou, suas lembranças correndo como um filme em sua mente. Tiago, ele foi parte da minha vida antes de você. Havia algo significativo, mas não é mais assim. O que aconteceu naquela noite não depende de mim, e agora ele tenta me puxar de volta. Carlos balançou a cabeça, como se tentasse entender a confusão. E você acredita na versão dele? Que havia mais pessoas envolvidas? Ela estreitou os olhos e respirou fundo. Não consigo ter certeza. Estou confusa. O que posso garantir é que tudo que quer é estar com você, mas Tiago tem essa capacidade estranha de provocar emoções conflitantes em mim. Os sentimentos enroscados dentro dela pareciam uma teia complexa, difícil de desatar. Você tem que ser honesta consigo mesma, Ana. O que realmente importa para você? Carlos disse, a voz grave. Se esse homem está causando essa turbulência em nosso relacionamento, precisamos resolver isso. Não quero ficar preso a medos. Você e eu, como um time, precisamos ser fiéis um ao outro. Um nó apertou-se na garganta de Ana enquanto ela absorvia suas palavras. As promessas de um amor sincero, de um par que confia um no outro, pareciam reunir-se em um único ponto, a honestidade. Eu desejo poder enfrentar tudo isso ao seu lado, Carlos. Promover clareza. Não quero que segredos nos corroam. Não quero viver com esse medo que o Tiago me passou. Ela sentiu lágrimas quentes queimando seus olhos. E, ao mesmo tempo, não posso ignorar que ele está em minha vida. Precisamos descobrir como lidar com isso juntos. Carlos a olhou, o semblante suavizando-se. Então vamos fazer isso. Vamos explorar essa relação e descobrir como lidar com o passado. Um passo de cada vez. Havia determinação na voz dele agora, um traço de esperança. Ana sorriu, sentindo que o peso começava a diluir-se, a clareza se aproximava. Obrigada por me ouvir. Eu não esperava sua compreensão. É isso que fazemos, não? Cuidamos um do outro, mesmo nas tempestades. Através de Carlos, Ana viu a possibilidade de um amor renovado, mais forte e resiliente. E assim, com uma nova disposição entre eles, começaram a emergir da confusão. Mas antes que pudessem deixar a festa para trás, um aviso inesperado soou. Tiago, um passo adiante, aparecia na entrada, seu olhar fixo em Ana com um sorriso misterioso. Eu sabia que vocês dois estariam aqui, ele disse, a entonação carregada de implicações. Precisamos conversar, Ana. É fundamental que você escute o que eu tenho a dizer. E com isso, um novo elemento turbulento despontava no horizonte, deixando Ana e Carlos em choque, prestes a entrar em uma nova batalha pela verdade e pela confiança. O clima na festa instantaneamente mudou. As risadas e as conversas se extinguiram, como se um vendaval tivesse passado, levando consigo a leveza do momento. Todos os olhares foram desviados para Tiago, que permanecia em pé, confiante, como se não houvesse nada de errado em desestabilizar aquele instante tão delicado. Carlos cerrou os punhos, a tensão em seu corpo facilmente perceptível. Ana, você pode me dar um minuto? Tiago insistiu, a voz estratégica. Ela sentiu um frio na barriga, não sabia o que fazer. Lançou um olhar para Carlos, que apenas a observou, os olhos dele carregando uma mistura de preocupação e proteção. Ana se sentia dividida. Por favor, Tiago. Isso é complicado, ela respondeu, quase em um sussurro, mas Tiago não parecia disposto a ouvir. Complicado? Eu só quero esclarecer as coisas. Para você, ele insistiu, o que intensificou a ansiedade que crescia dentro de Ana. E o pior de tudo, ela sabia que ele tinha razão. Era importante, mas como poderia fazer isso sem magoar Carlos? Eu só preciso que você me diga o que você realmente quer, Ana, Carlos falou, e sua sinceridade quase a cortou. O que ele queria? Era uma pergunta que ela mesma não conseguia responder. Tiago fez um passo à frente, invadindo aquele espaço que antes era de Carlos. Ana, a verdade é que eu sou parte do seu passado. Eu sei que você ainda pensa em mim. É hora de você escolher. Escolher? Ana repetiu, o coração acelerado. A palavra soava mais como uma sentença do que uma escolha. O medo de decepcionar Carlos a envolveu.
Ela se lembrava da segurança que encontrou nos braços dele, do cuidado sincero que ambos estavam começando a construir. Carlos não começou a pensar nas palavras. Se você tem algo a dizer, diga na nossa frente. Não fique por trás de joguinhos e provocações. Sua voz, embora firme, tremia com a carga emocional que se acumulava. Ana, você precisa saber a verdade sobre o que aconteceu naquela noite. Eu não sou o único que pode esclarecer as coisas, mas você não pode desviar do que você sente, Tiago insistiu, sua voz carregando a manipulação que Ana conhecia bem. Para Carlos, aquele momento parecia interminável. Ele queria gritar, queria tomar Ana pela mão e sair daquele lugar, longe de Tiago e suas palavras traiçoeiras. No entanto, ficou paralisado, esperançoso de que Ana tomasse a decisão certa. Ana respirou fundo, as lágrimas ameaçando escorregar. Eu não posso simplesmente escolher entre o meu passado e o presente. Tiago, eu estou tentando entender. Você está aqui por quê? O rosto de Tiago suavizou, e em um instante, ela viu a fragilidade por trás da sua confiança. Porque eu ainda me preocupo com você, Ana. Mas sei que existe algo entre nós que você não consegue ignorar tanto naquele momento, quanto na tentativa de conectar-se, ele parecia querer trazê-la de volta àquela confusão que ela já tinha tentado deixar para trás. Carlos interrompeu. Mas e o que nós temos? Não é isso que importa agora? Ana piscou, o coração acelerado. Entre a paixão conturbada do passado e a estabilidade cuidadosamente alicerçada no presente, seu peito ardia. Tiago estava certo sobre uma coisa, a escolha não era fácil. A multidão ao redor deles parecia se dissolver, e todo barulho se tornava um zumbido distante. Ela precisava decidir. Quando finalmente falou, a voz de Ana era quase um sussurro, mas teve a força de um grito. Eu não sei o que sinto. Preciso entender nesse instante. Um vazio profundo ficou entre eles, e a expectativa pairava no ar como uma tempestade prestes a desabar. O próximo passo poderia mudar tudo, mas ainda havia espaço para uma última revelação. Então ouça isso, Ana. Tiago se inclinou, como se estivesse prestes a compartilhar um segredo devastador. E seus olhos cintilavam com o brilho de quem sabia exatamente como jogar com os sentimentos alheios. Ela mal podia respirar, e a pergunta silenciava tudo. O que mais Tiago poderia revelar que poderia abalar ainda mais aquele frágil equilíbrio? A tensão na sala era palpável. A batida do coração de Ana ecoava em seus ouvidos, quase ensurdecedora. Cada segundo que passava parecia uma eternidade, presa numa expectativa sufocante. Tiago a encarava, e aquelas memórias, uma mistura de amor e dor, voltaram como um turbilhão. Lembra daquela noite que tudo mudou? Tiago começou, a voz mais suave, quase íntima. Eu nunca superei o que aconteceu. E antes de você decidir algo, precisa saber que não era só você que estava machucada naquela história. Eu também fui. Carlos respirou fundo, e o olhar dele se fez mais penetrante. Não se tratava apenas de Tiago, era um confronto direto entre o passado e um presente que ele estava tão decidido a proteger. Aquela era a linha de frente de um conflito que não era só deles, mas que envolvia a vida de Ana. Ela queria gritar que não era justo, que aqueles momentos de tentação deveriam ser deixados para trás. Tiago, Ana interrompeu, tentando controlar um turbilhão de emoções. Eu não posso pensar no passado agora. Eu tenho que pensar no que eu sinto, no que eu quero. A hesitação em sua voz era visível, e as lágrimas que começavam a brilhar em seus olhos refletiam a luta interna. Mas você ainda ama a mim, Ana. Você só está com ele por causa das promessas que fez, não porque este é o lugar certo para você. O tom de Tiago às vezes parecia um fardo, pesado demais para qualquer um suportar. E o que aconteceu naquela noite você precisa saber que eu nunca fui quem eu aparentava ser. Aquela mudança, a distância não foi só sua decisão. A revelação pairava no ar como uma bomba prestes a explodir. Ana se lembrava daquelas conversas, das noites em que os olhares se cruzavam com um significado mais profundo do que o esperado. Carlos, incapaz de se conter, confrontou Tiago. Você está tentando manipular a Ana. As coisas que aconteceram no passado não podem ser a razão dela voltar a um lugar em que não deveria estar. E o que você sabe sobre o que ela sente? Tiago respondeu, lançando um olhar desafiador. O que você demonstra é apenas o que ela deseja ter. O amor verdadeiro é aquele que suporta a verdade, não que se esconde sob mentiras e promessas vazias. Ana se sentiu perdida. Estava olhando para os dois homens que representavam suas escolhas, e nenhuma delas parecia fácil. Mas algo dentro dela também ardia uma luz tênue de liberdade que queria brilhar.
Eu preciso saber a verdade, Tiago, Ana respondeu, a voz firme, mesmo com agonia no peito. Você disse que foi ferido, mas como? O que aconteceu naquelas semanas antes de nos afastarmos? Os olhos de Tiago tremeram ao perceber que a decisão de Ana era real. Ele hesitou, como se buscasse o momento certo para deixar escapar os segredos que tinha guardado por tanto tempo. Naquela noite alguma coisa aconteceu que mudou tudo. Algo que você não pode ignorar e que pode afetar não só nós, mas também tudo que você construiu agora. O silêncio se estabeleceu, enquanto os olhares de Carlos e Ana se cruzaram, repletos de pergunta, incerteza e medo. Será que estavam prontos para arriscar tudo para desvendar um passado tão impertinente? Diminuindo a distância entre Tiago e Ana, ele finalmente deixou a última palavra ecoar. Você não sabe o que realmente aconteceu, mas eu estou aqui para explicar. E a verdade pode mudar tudo. O mundo ao redor parecia esfumaçar, e Ana sabia que estava a um passo de descobrir algo que poderia acabar com o que deu valor ou reescrever toda sua história. E no fundo, outra questão ardia. Até que ponto a verdade pode dar liberdade e, ao mesmo tempo, aprisionar os corações que lutam por se entender? Ana inspirou profundamente, sentindo o peso das palavras de Tiago em seu coração. Era como se ele tivesse cruzado a fronteira do tempo, trazendo de volta os ecos daquela noite fatídica, quando tudo começou a desmoronar. A sala, que antes representava segurança, agora parecia um campo de batalha entre memórias e escolhas. Carlos, por outro lado, estava cada vez mais inquieto. Ele não podia deixar que a história dele se tornasse uma sombra, algo a ser esquecido em prol de um passado que não poderia ser mudado. Tiago, você não pode simplesmente jogar tudo isso na cara da Ana e esperar que ela faça uma escolha em segundos. Isso não é amor, é egoísmo. A voz dele era firme, repleta da proteção que sentia por Ana, mas dentro dele também havia uma semente de dúvida. Ele sabia que Tiago não falava à toa. Não é egoísmo, Carlos, Tiago ressaltou, com um olhar que misturava dor e sinceridade. É a verdade. E a verdade é que Ana merece saber o que realmente aconteceu. Ela não pode viver em um mundo de ilusões. Ana sentiu um nó na garganta. As palavras de Tiago balançaram sua estrutura emocional. O que ela queria? Uma certeza, talvez. Não era justo exigir dela uma decisão sem conhecer a fundo todos os detalhes. Tiago, você está me dizendo que houveram coisas que eu não soube? Que seu silêncio teve um custo? Por favor, me diga logo. Seu tom agora carregava um desespero que ecoava nas paredes ao redor. Tiago se aproximou mais, os olhos lhe ardendo com uma intensidade que fazia o coração de Ana disparar. Naquela noite, eu recebi uma ligação. Uma ameaça. Alguém sabia das coisas que tínhamos feito. Era um aviso para eu ficar longe de você. Esse alguém era próximo e eu não consegui enfrentar a situação. Em vez de te proteger, eu me afastei. Eu te deixei. A revelação caiu como um balde de água fria. Ana ficou paralisada, a mente tentando processar tudo aquilo. Uma ameaça? Uma ligação que mudará suas vidas por tanto tempo? A raiva e a tristeza se misturavam, enquanto as lágrimas finalmente escorriam por seu rosto. Por que não me disse? Por que não me deixou participar disso? Tiago a fitou com um olhar transpassado por arrependimento. Eu pensei que estava te fazendo um bem. Pensei que se você ficasse longe de mim, estaria salva. A verdade é que eu errei, Ana. Eu deveria ter enfrentado isso ao teu lado. Eu deixei que o medo decidisse por nós. O silêncio se instalou de novo, pesado e impenetrável. Carlos estava em choque, processando a carga emocional que tinha sido lançada sobre todos eles. A confiança que ele tinha em Tiago começou a se desintegrar em 1000 pedaços. E, ao olhar para Ana, viu a luta dela entre o que sentia e a dor que a verdade estava trazendo à tona. Ana fez uma pausa, esfregando as lágrimas com a mão. O que fazer agora? Continuar com Carlos, mesmo sem a certeza do que o futuro reservava? Ou voltar a ruínas deixadas para trás, deixando-se carregar pela intensidade da conexão com Tiago? O coração dela precisava de tempo para se alinhar à razão. Eu só quero saber se você está aqui para ficar de vez, Tiago, Ana murmurou finalmente, a voz trêmula, mas decidida. Não posso estar num lugar onde as verdades não são compartilhadas. E se formos para qualquer lugar, precisa ser juntos ou não vai ser. As palavras de Ana ecoaram na sala, entrelaçando-se com a dor e a esperança. E, enquanto a decisão se aproximava, o que antes parecia ter um caminho claro agora era um labirinto de incertezas. O que aconteceria quando as próximas verdades fossem reveladas? Carlos observava,
percebendo que a batalha não era apenas entre eles, mas dentro de Ana. E enquanto o futuro permanecia incerto, algo dentro dele ardia, uma voz que sussurrava que, talvez, toda essa confusão tivesse um sentido maior do que ele poderia imaginar. O clima na festa estava eletricamente tenso, e o coração de Ana pulsava descontroladamente. Ela olhou em volta, buscando um rosto familiar que pudesse oferecer consolo. Os amigos, antes animados, agora se encontravam em um silêncio respeitoso, alguns com expressões de preocupação. Era um momento decisivo, e todos sabiam disso. Ana respirou fundo e, observando a luta de sentimentos em Carlos, sentiu que a escolha estava em suas mãos. Tiago, com seu passado que não a deixava em paz, representava uma conexão complexa. Mas, agora, ela sabia que não podia mais permitir que a sombra dele interferisse no futuro que ela havia começado a construir com Carlos. Tiago, eu agradeço por me contar isso, ela começou, a voz firme, apesar do medo que ainda a acompanhava. Mas a verdade é que eu não posso mais viver no passado. O que aconteceu entre nós precisa ficar lá. O que realmente importa é o presente e o futuro que estou tentando construir com Carlos. Carlos a olhou, sua expressão se suavizando com cada palavra que ela proferia. Finalmente, algo dentro dele começou a se acalmar. Ele sabia que Ana estava decidida, e isso lhe dava um motivo para respirar. Eu estou aqui, Tiago, mas por quem eu sou agora? E isso não inclui você, Ana finalizou, seus olhos fixos no ex-namorado. O eco das suas palavras ressoou pela sala. Foi uma declaração de força, uma afirmação do amor que deseja proteger. A expressão de Tiago escureceu brevemente, e Ana percebeu que ele havia perdido o controle. Ela reconheceu a fragilidade que ele tentava esconder. Você nunca deixou de se importar por mim, não é? Ele sussurrou, a dúvida contaminando suas palavras. Importar? Claro. Você fez parte da minha vida, Ana respondeu, sentindo um misto de compaixão e firmeza. Mas eu não posso deixar que isso defina meu caminho agora. Com um movimento decidido, Ana se virou para Carlos. Eu escolho você, Carlos. Você é a pessoa com quem quero compartilhar meu futuro. Carlos sorriu, uma fogueira de esperança acendendo em seu peito. Ele se aproximou de Ana e a abraçou, envolvendo-a em um calor que dissipou a tensão acumulada entre eles. Obrigada por ser tão corajosa, sussurrou ele em seu ouvido. As lágrimas que antes escorriam agora se transformaram em sorrisos, a fraqueza se transformou em força. Tiago observava, agora em silêncio, um misto de tristeza e aceitação se formando em seu ser. Ele sabia que não poderia lutar contra o que Ana realmente queria. Eu só queria que você soubesse a verdade, ele disse, a voz um pouco mais tranquila. E eu torço para que você seja feliz. Ana assentiu, sentindo um alívio profundo. A verdade a libertara, e agora, com Carlos ao seu lado, ela tinha certeza de que estava fazendo a escolha certa. Os sussurros em torno da festa começaram a ganhar vida novamente, as conversas se reacendendo como se uma nova energia fosse trazida à atmosfera. Os convidados, que estiveram imóveis em respeito, agora começaram a aplaudir. A transformação que testemunharam era mais do que uma escolha, era uma lição de amor e resiliência. Vamos celebrar! Carlos exclamou, a alegria genuína em seu olhar. A multidão respondeu com entusiasmo, a música recomeçou a tocar, e a festa voltou à vida. Ana e Carlos entrelaçaram as mãos, dançando no meio da multidão. O passado de ambos já não parecia um peso, em vez disso, era uma parte da história que os fortaleceu e os ajudou a encontrar um ao outro. A conexão que haviam cultivado, permeada de honestidade e fragilidade, agora se consolidava em um amor renovado. E, enquanto dançavam, Ana sentiu que cada passo os levava a um futuro promissor, repleto de compreensão e aceitação. Tiago se afastou, respeitando o que não poderia ser mudado, enquanto a música envolvia todos em um abraço de celebração. Agora, tudo fazia sentido. A nova vida que construiriam juntos seria mais autêntica, alicerçada nas verdades que escolheram enfrentar lado a lado. A noite estava longe de acabar, mas o que Ana sabia é que, independentemente dos desafios que viriam, para ela e Carlos, a verdade seria sempre o caminho para a liberdade e amor. E aqui a gente encerra esse capítulo incrível. Mas agora, vou te pedir uma coisa muito importante. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que preparamos para você. Deixe um like agora e ajude a alimentar o algoritmo, é sério. Faz toda a diferença para a gente. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final. Adoramos saber o que você achou.
E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Sua participação é essencial.